Fernanda, o que é o luto? Porque a gente se fala demais, né? O luto, luto, mas o que é o luto? Como é que você define, fala, o que é o luto? Você fez um comentário agora, né? Que esse ambiente da qual você está criando e disponibilizando nas redes sociais nem sempre é uma informação que é para todos, mas que o conhecimento sempre é importante. A gente não pode falar a mesma coisa do luto, né? O luto é uma condição humana, universal, infelizmente para todos. Ninguém escapa. Ou você é enlutado, ou um dia você será enlutado. E a gente está falando disso, né? A gente conversou agora no início. Passa, né? Nos atravessa a dor de imaginar perder um filho, alguém próximo, alguém que você ama. Eu sempre falo que o luto é o preço do amor. Quanto mais você ama, quanto mais aquela pessoa é importante, quanto mais intenso for o vínculo, mais intenso vai ser o seu processo de luto. Então, ele é universal, ele é individual, ele também é coletivo. Estamos enlutados hoje, de certa forma. Sim, né? Como verdade, não olhar verdade. para... Eu não digo uma tragédia, porque, de certa forma, acho que são questões que são anunciadas aí, né? Mas eu digo que foi, enfim, isso para mim é uma atrocidade. Sim. Inimaginável, como a gente falou. Né? Nós que somos pais, isso de forma mais É intensa inenarrável ainda. a dor. Não tem como mensurar. Mas o luto, ele é sempre individual. O meu luto, ele é singular. Ele tem a ver com a minha trajetória, ele tem a ver com a minha personalidade. Ele tem a ver com a pessoa da qual é falecida. Então, o luto é para todos. A questão é como vivemos essa trajetória. Eu falo que o luto é um grande deserto. Ele tem altos e baixos, ele não é linear, porque não existe uma linearidade, não é um caminho, ele é uma dualidade. Hoje eu tô aqui com uma emoção, talvez no mesmo dia, no dia seguinte é uma emoção totalmente diferente. Então, às vezes as pessoas falam, né? Como que eu faço para poder viver o meu luto? Eu digo, vivencie, experimente, né? Se olhe. Eu acho às vezes um pouco estranho dizer, eu estava até falando isso de manhã para uma paciente, a gente estava falando um pouco sobre isso. Meu consultório ele é muito voltado para essas pessoas, né? Então, acaba tendo um volume de pessoas enlutadas. Então, eu falo que isso é meu dia a dia. O que a gente sempre fala muito, né, é que o luto ele é essa experiência única e que, infelizmente, também ensina. Ensina porque ele traz dor, ensina porque ele rasga a alma, né? Ensina porque, muitas vezes, a maneira que você se torna depois da morte, você se torna uma outra pessoa. Então, aquilo que você conhecia, aquilo que era familiar para você antes da morte do seu ente querido, tudo fica diferente depois. Né? Nunca mais. É claro que a gente tem a questão religiosa, talvez a gente fale um pouco sobre isso, mas nessa experiência, neste corpo, Fernanda, nunca mais. E é uma coisa, né, Fernanda, que ninguém escapa, né? Por exemplo, eu já trouxe aqui podcast, a gente vai falar sobre endometriose. Ok, bom, já tirei os homens. Que homem não vai ter endometriose? Sim. Ok, bom, serviu para as mulheres, nem todas as mulheres terão endometriose. Sim. Ok. Eu vim falar sobre depressão. Já falei aqui programa sobre depressão. Excelente. Mas não é todo mundo que vai ter depressão. Nós somos 8 bilhões de pessoas. Sim. E dos 8 bilhões, vamos pensar que 1 bilhão, eu tô pegando já um número muito expressivo, vai ter depressão. Mas 7 bilhões não vai passar pela depressão. Tem coisas assim de avião. Alguns vão andar de avião, outros não vão andar de avião, de metrô. Mas o luto... Ele é universal. Não tem como. Independe de religião. Né? Querido, não tem como escapar. Independe do país que você está, da condição social. Sim. Nós somos 8 bilhões de pessoas hoje na Terra. 8 bilhões. Os 8 bilhões vão morrer. Sim. E alguém vai enterrar, sepultar, cremar. Quer dizer, não tem como escapar, né? Do luto e da morte, né? Porque muitas vezes o velório é o nosso, né? A gente vai no velório dos outros, mas muitas vezes chegará o dia é que a gente fala como se nunca fosse morrer. Né? Você percebe que quando fala de morte, é tabu por causa disso, né? Sim. Que a gente começa a desconfiar que pode ser que eu morra. Sim. Atrai, né? Bate na madeira. Isso, né? Pode ser que eu morra. Sim. Como se eu vivo como se nunca fosse morrer. Sim. Mas é uma coisa que é universal, uma questão cultural, né? também, né? Quando a gente vai estudar o processo da morte e do morrer, você percebe que a questão da cultura, por isso que a gente fala que é um aspecto multidimensional. O luto, ele é multidimensional. Por que a gente não fala no domingo à tarde, quando a gente está reunindo a família lá, a macarronada, por que a gente não fala, por exemplo, o que você gostaria que fizesse com você no final da sua vida? Nossa Senhora, por que a gente não fala? A gente não pode. Não pode. Né? Então, isso é uma questão cultural, ainda mais nós, brasileiros, né? Que temos esse olhar da festividade, tudo é festa, tudo é coletivo. Como é que eu falo para as pessoas? Isso é uma das questões dos enlutados. Parece que a gente não pode falar da nossa dor. Por isso que o luto, muitas vezes, é um processo solitário. Você tem ali nos ritos, né? No que é importante, o que a gente acredita, velório, sepultamento, cremação. Você tem uma comunhão, o que é muito importante. A gente está falando da Páscoa, né? O que Jesus fez na quinta-feira? Sim. A comunhão.
De certa forma, ele vai direcionando. Sim. Então, a gente bebe, de certa forma, nesse jeito. Mas a gente não fala, por exemplo, se você tiver uma doença crônica, o que você gostaria que fizesse? Se você tivesse uma morte súbita, a gente tá aqui, a gente não tem como. A gente só sabe Sim. que um dia vai acontecer. Quando Sim. e como, a gente não sabe. Sim. Mas e aí, se acontecer? Se sua família quer... O que você gostaria de pedir para sua família? Sepultado? Cremado? Uma música? Uma foto? Mas esse é um assunto Mas não se praticamente fala, tabu, né? porque é tabu. É tabu. Agora, como que a gente fala isso com as crianças? Se entre a gente, estamos mais próximas da finitude porque a gente é mais velho. Sim. Né? É uma questão Sim. cronológica. Como que a gente fala? Como que se trata? Né? A gente vai poder dialogar isso, mas como é que se trata com as professoras, as outras crianças, a minha filha, o seu filho? Como que a gente cria esse diálogo nas escolas? A gente não tem espaço para isso. A gente não tem espaço na área da saúde para falar sobre isso. Você falou, a sua especialização é luto? Então, mas isso deveria ser comum para todos os profissionais da área da saúde, já que todos vamos morrer? Por que tem que ter uma especialidade, uma especialista psicóloga falando sobre luto? Porque também, Fernanda, e eu vejo assim, também o luto, eu vou muito a velório. E é a coisa que eu menos gosto. Primeiro que eu não sei. Eu falo menos gosto, tem gente que gosta de ir em velório. Então, o gostar aqui, por incrível que pareça, tem gente que gosta de ir em velório, gosta. Não me pergunte, pois isso eu acho que é inexplicável. Ele gosta de ir em velório. Eu não gosto de ir em velório. Eu saio assim, e por circunstâncias do destino, eu vou muito. Porque eu sou chamado para fazer uma oração no velório. Então, é uma coisa que eu não gosto, que eu faço de tudo para não ir. E por condição religiosa minha, eu falo, poxa, eu queria Cocamolese, a pessoa assistia minha palestra, meu pai assistia sua palestra, tem como você fazer uma oração no velório, tudo. Então, eu vou muito a velório. Velório, eu sou espírita, eu creio na vida além da morte, na vida eterna, etc. Mas velório, e não obstante eu ir lá para orar pelo morto, eu sei que velório, o luto, é para os vivos. Sim, é para quem fica. É para quem fica. Não é isso daí? Sim. Velório, o luto é para quem fica. Esses rituais que existem, tudo, são importantes. Essa oração é importante, mas eu sei que é para quem fica. Porque quem foi, já foi. Quem foi é irreversível a condição. Sim. Não é? É irreversível e que segue o seu destino, dependendo cada um da nossa fé para determinado lugar e aí, né, pertence a Deus. Mas o luto é para quem fica, mas não é isso isso? É tão simbólico, isso que você está dizendo, é tão importante, né? Porque um dos nossos maiores medos é não existir mais. Eu sempre falo que os enlutados, eles são memórias vivas de quem morreu. Então, você vai continuar a se perpetuar porque os seus vão lembrar de você. Porque você é importante na vida deles. Então, quando esse enlutado te convida para estar ali presente, você fala, eu não gosto de estar em velório. Mas talvez seja importante você imaginar que no seu velório terão pessoas que vão estar lá falando de você, lembrando da sua memória. Eu sempre falo que quando a pandemia teve é diferente, né? Mas quando você pensa no velório do seu ente querido, você vai escolher a melhor roupa. Você vai entrar, vai abrir o armário e vai lembrar de uma roupa que tem um significado, uma memória afetiva. Sim. Eu brinco que eu falo, ninguém quer ser sepultado com pijama. E é maravilhoso estar de pijama. Mas eu não imagino a minha família escolhendo né? Não pijama. tem morto, eu não me lembro de morto de pijama. Mas não é bom ficar de pijama? É. Então, mas os seus entes queridos não vão te enterrar. Porque é um geralmente é uma roupa... Sim. Boa. Festiva. É, festiva, isso. Homem terno, paletó. Não é? É. Olha como é importante os ritos de passagem. Olha como é importante você estar lá e o significado disso. Então, a homenagem, né, os ritos de passagem, eles têm um poder simbólico de elaborar e forte, o que existia e o que não existe mais, mas que é extremamente presente na história do enlutado. É o vazio cheio de presença. Então, você estando ali, dizendo aquelas palavras, aquilo tem um significado. Sim. É que talvez você faz o recorte só ali deste momento, mas você não tem a percepção do que é isso na continuidade. Uma pessoa como você, que tem esse poder da espiritualidade, poder que eu digo nesse sentido de perpetuar, ser chamado ali. Então, quando você diz assim, é tão ruim... Não, eu estou falando aqui no sentido de que eu não tenho prazer de ir. Né? Eu vou como uma missão. Por exemplo, é como um soldado que vai para a guerra. Poxa vida, a guerra não é bom. Né? Mas você vai na missão e cumpre a missão bem. Eu dou tudo de mim. Mas eu não tenho... É desgastante no sentido de que é um ambiente de dor. Um ambiente de muita dor. Vou te falar uma experiência que eu tenho. Eu trabalhei durante muitos anos em hospital e dentro das especialidades, trabalhar em cuidados paliativos. Sim. Que é acompanhar as pessoas até no final da vida. Hoje, por circunstâncias maiores, não dá para ter agenda no consultório e no hospital. Tem muita demanda. Mas eu falo que eu amo trabalhar com pessoas em fase final da vida.
Ou seja, que sabe que não... Que sabe que está num processo final de vida. Tá. Você tem a possibilidade de organizar a vida, se despedir, findar todas as suas pendências e seguir, seja lá para onde for esse processo da morte. Então, eu sempre falo que hoje eu sou uma pessoa diferente porque eu acompanhei muitas pessoas no momento final da vida. Então, é aquilo que a gente fala, né? A vida ela passa a ter um outro peso e uma outra medida quando a gente se aproxima da morte. Então, eu diria para você que todos esses velórios que você fez até hoje, de certa forma, é um processo de aprendizado. Por mais triste que seja, a gente tá falando de amor. É que muitas vezes eu levo morto para casa. O problema é outro, sabe? Mas é importante mesmo, né? E é uma coisa que todos vamos passar, querendo ou não. Não é questão de opção, de religião. Eu não creio em Deus. Querido, crendo ou não crendo... De qualquer jeito vai passar por isso. Você que gostou desse corte, deixa o seu like e faça o seu comentário.